Olá, eu quero saudar você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Vamos continuar tratando aqui a respeito do tema relatividade e relativismo. Essa é a segunda parte desse episódio em que nós vamos falar a respeito desse assunto. Nós abordamos naquela oportunidade a respeito da parte física, no que se refere à relatividade, aquilo que foi defendido por Albert Einstein e que a ciência bem conhece nos dias de hoje também. Falamos um pouco a respeito do relativismo, como que muitas verdades absolutas têm sido tratadas como relativas. E vamos ver os impactos, falar um pouco dos desafios, os impactos disso na sociedade e também até mesmo na igreja e os cuidados que nós devemos ter. Estamos aqui com membros do grupo Ciência e Fé para tratar a respeito desse assunto, dando continuidade a esse assunto. Está aqui conosco hoje o pastor Gilson Souza, paz do Senhor. A paz do Senhor, Willer, paz do Senhor, companheiros. Maravilha. Pastor Alexandre Paulino, paz do Senhor. Pai São William, companheiros, a todos que estão acompanhando conosco. Pastor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Maravilha. Bom, o texto base desse episódio permanece João 17:17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É muito interessante porque já no último episódio já falamos um pouco a respeito do relativismo e de como que esse assunto ele é tão importante para a igreja, né, para a vida espiritual do servo. Mas até mesmo para já iniciar aqui com o pastor Gilson, eu gostaria que o pastor Gilson falasse um pouco a respeito, como introdução desse nosso segundo episódio, pastor Gilson, porque existe aí de fato um cristianismo aí fora e que muitas coisas são permitidas, muitas coisas elas são relativizadas, e eu queria que o senhor trouxesse para nós esse aspecto de como nós podemos, qual que é a importância de valorizarmos o Evangelho, esse Evangelho genuíno, a obra revelada do Senhor, e como nós podemos valorizar isso em detrimento de tudo isso que nós observamos aí fora desse cristianismo tradicional. Muito bem, isso é muito importante nós abordarmos esse aspecto, porque, na verdade, o evangelho puro, o evangelho genuíno do Senhor Jesus consiste em uma forma de Deus se revelar, de Deus se manifestar. E sempre que Deus se manifesta dentro do campo do absoluto. Deus não se manifesta dentro das limitações nossas, de tempo, de espaço, de raciocínio, de ponto de vista, de coisas racionais, não. Então, o que acontece exatamente fora desse ambiente onde Deus se revela dentro do campo do absoluto é exatamente a maneira como as coisas são conduzidas dentro do campo relativo. A maneira como as pessoas pensam, o que elas acham, o que elas interpretam, são interpretações humanas, são formas de ir a Deus através de recursos humanos, do saber, da cultura. Isso é algo que o cristianismo já, inclusive, conserva isso de uma forma até histórica. Por exemplo, a igreja medieval, por exemplo, no período da Idade Média, a ideia que se tinha era que só as pessoas de alto nível cultural é que podiam ter acesso à Bíblia, que eram os mestres das universidades da igreja. Mas o povo, de uma maneira geral, não podia ter acesso, porque se o povo tivesse acesso, o povo não tinha capacidade, não tinha cultura, não tinha conhecimento. Então, é uma forma de relativizar as Escrituras. Então, para uns ela era acessível, para outros não. Por que não? Porque a forma de Deus se revelar, segundo esses princípios tradicionais cristãos, é através daqueles que são os mestres que ensinam os que são indoutos. Isso sempre aconteceu. Então, o que acontece? Agora, por exemplo, o entendimento da palavra é totalmente diferente conforme o próprio texto que nós lemos aqui da carta do Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele faz essa oração ao Pai. Sim. Ele pede ao Pai que a santificação do crente ela seja na verdade, né? na verdade do Pai, na
tua verdade. Porque a palavra do Pai é a verdade. Não é a palavra de um teólogo, não é a palavra de um filósofo, não é a palavra de um mestre de sinagoga, não. Mas é a palavra do Pai, aquela que é genuína. E isso é importante porque quando Deus se revela, então, dentro do campo do absoluto, não há como, então, você fazer comparação, porque você vai ver o resultado. Então, de repente, esse aspecto é importante nós analisarmos já no início da nossa conversa aqui. Maravilha. Muito bom, não é? Eu acho que a gente pode entrar também, o pastor Justo trouxe uma introdução brilhante a respeito disso, e desses impactos do relativismo contemporâneo, né, disso que a gente observa no aspecto social, político, da sociedade de um modo geral. E é interessante que o pastor Gilson falou que o Senhor Jesus ele faz questão de falar assim, ó, santifica-os na tua verdade, ou seja, se ele colocar simplesmente, santifica-os em uma verdade qualquer. Não, na verdade do Pai, a tua palavra é a verdade. Por quê? Porque hoje a gente pega, as pessoas elas tentam relativizar isso, relativizar todas as coisas. E o relativismo hoje contemporâneo e os frutos desse relativismo é justamente dizer assim, ó, não existe uma verdade absoluta. Então só aqui a gente já tem uma questão que é contrária, né? Porque se não existe nenhuma verdade absoluta, até essa frase também é relativa. Até a frase é relativa. Até a frase é relativa. E há uma desconstrução, é uma tentativa, na verdade, de uma desconstrução daquilo que é a verdade, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia está errada, a Bíblia tem que ser atualizada. Outra coisa que o relativismo traz é a descaracterização do bem e do mal. Ou seja, eles colocam... Isso acontece muito no cinema e muito na televisão, né? Nas mídias. É falar o seguinte, olha, o bem não é tão bom. E o mal não é tão mal. Então ele tenta trazer o bem, mas o bem ele não é tão bom assim. E às vezes tenta fazer isso com Deus, colocando questões, não, se Deus é amor, se Deus é bom, por que existe o mal? Então começa a trazer essas colocações para colocar em dúvida aquilo que é a palavra de Deus. Sim. E a mesma coisa o mal, ele pega às vezes uma figura que no passado, às vezes no cinema, no passado uma figura que era tipicamente um vilão e agora tenta justificar a situação daquele vilão, falando assim, não, ele não é tão mal assim, ele tem um lado bom. E isso é a desconstrução do bem e do mal. E também os valores, né, que vão mudando ao longo do tempo. E isso aqui é importantíssimo a gente falar porque nós vivemos um período da nossa sociedade que nós vemos uma escalada disso. Se a gente olhar há 10, 15 anos atrás, os valores sociais eram outros e hoje os valores sociais vão se perdendo ao longo do tempo e principalmente um ataque muito grande contra a família, a desconstrução da família, que é algo que o Senhor estabeleceu desde o início da criação. Então, nós temos essa mudança de valores desse relativismo, tentando relativizar essas coisas. Isso é muito interessante, né, pastor Alexandre, a gente abordar, porque isso que o pastor Tiago disse, o bem e o mal são construções sociais. Então, hoje, as pessoas elas têm feito muito o uso, às vezes até de passagens bíblicas que são muito claras, em questões de coisas que são abomináveis a Deus, que não agradam a Deus, mas elas vão usar alguns artifícios, né? Dizendo assim, olha, não, mas isso foi há muito tempo, isso foi daquela época, não é tão bem assim, olha, eu tenho uma interpretação diferente a respeito disso. Então isso, além de ser muito perigoso, isso é algo que nós precisamos, de fato, dizer que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta de fato. E aquilo que está registrado na palavra independe do tempo. A palavra do Senhor ela é verdadeira no início até o fim. Né? O Senhor Jesus ele é o alfa e o ômega. Então, isso é importante para nós, esse aspecto, né, do que é, de fato, a palavra de Deus. Até você dizendo, eu me lembrei de uma passagem bíblica que diz que Deus é ontem, hoje e para todo sempre. Deus é imutável. Deus ele estabeleceu uma obra para nós, que ela é imutável, né? Que ela não depende, o pastor Gilson colocou muito bem na introdução, né? Ela não depende de percepção humana, não depende de tempo, né? Não depende de momento histórico, não depende de momento social. Então Deus ele estabeleceu esta obra, que ela é absoluta. E o relativismo ele começa a trazer confusão, as pessoas começam a se confundir, né?
porque começa a relativizar tudo, aí vem a confusão moral, né? As pessoas muitas vezes não conseguem discernir mais o que é certo, o que é errado, por causa da confusão moral. Até as leis, né? A diluição do que é certo e errado. Então, o que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. Então, o relativismo ele vai trazendo esses conceitos, né? As instabilidades nas leis instáveis. Se a gente fosse falar de leis aqui, a gente podia ficar muito tempo falando sobre isso, né? A educação hoje é um ponto que é enfraquecido pelo relativismo, né? Pelo relativismo que é estabelecido. As crises de identidade, né? As pessoas hoje até descreem de Deus por causa do relativismo. Eu acho que um dos pontos principais aqui que a gente sempre aborda nos programas, que é a questão da insegurança espiritual, né? As pessoas elas não têm mais segurança naquilo que Deus tem para elas por causa desses conceitos relativistas, né? Mas a palavra de Deus nos diz assim que Ele não é Deus de confusão, né? Então, quando Deus ele se revela, é para mudar esse cenário que o relativismo traz. O relativismo traz um cenário de confusão, acredito que não só nesses campos que a gente está citando na tela, mas em vários outros campos. Exato. Né, na sociedade. Mas quando Deus ele se revela, não, ele se revela para tirar a dúvida, né? Porque ele não é de confusão, ele é um Deus que ele age para realmente nos colocar num caminho que é certo, que é o caminho da salvação, o caminho absoluto, né? Um caminho onde não há perguntas, né? Até nós comentamos em um dos episódios já do Ciência e Fé, né? Jesus, quando ele diz, ele não faz uma pergunta, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não. Ele afirma, eu sou o caminho. Então, é uma afirmação. Então, é algo absoluto, é algo definido que não gera dúvidas, né? É isso mesmo. E o Senhor, Ele nos livrou disso tudo aqui, né? Ele nos colocou na sua presença, e o Senhor nos deu essa experiência, né, de que um dia nós podíamos ter algumas dessas indagações pelo relativismo que está aí fora, mas o Senhor nos fez conhecer um evangelho genuíno. E falando a respeito disso, pastor Gilson, bom, o senhor tem muito mais experiência em relação à obra, né? Eu estou na obra desde 94, né? Mas o senhor tem muito mais experiência, eu creio que os companheiros aqui também têm um certo tempo na obra do Senhor, mas queria que o senhor trouxesse para nós algumas experiências, né? De pessoas, de servos hoje que tiveram experiência de um relativismo aí fora, no cristianismo que está aí, deturpado, mas que conheceram, né, esse evangelho, conheceram a obra do Espírito Santo. Eu tive realmente algumas oportunidades nesse sentido. Uma delas foi quando eu estive há 45 anos atrás em conversa com um grupo de seminaristas de um seminário teológico de uma igreja evangélica tradicional, e eles ficaram maravilhados com as revelações que eu estava passando para eles. Eu já estava no meu primeiro ano de ministério, isso em 1981, e eles maravilhados com o que eu estava dizendo. Então alguns deles me perguntaram, mas escuta, isso aí que o irmão está falando, leu em algum livro? Como é que o irmão está sabendo disso? Isso é uma coisa tão profunda. Falei para eles a respeito da revelação, a respeito da palavra além da letra, a noção de corpo que nós temos e tudo. Isso tudo dentro da palavra, dentro da Bíblia. Sem dizer para eles que a que igreja que eu pertencia, que eu estava dentro de uma igreja que não era a deles. Muito bem, a certa altura, um deles virou para mim e falou assim, pois é, nós estamos maravilhados aqui com o que o irmão está falando. Agora, tem uma coisa, nós aqui, quando nós estudamos a Bíblia, as coisas de Deus, nós estudamos dentro de livros que são livros que foram usados por quem passou aqui há 30 anos atrás. Aí ele me mostrou uma biblioteca, uma biblioteca onde havia lá uma série de livros, né? Daqueles que tinha que subir escada para poder alcançar os livros lá de cima, né? E você está vendo aqueles livros ali? Quem passou aqui há 30 anos atrás estudou nos mesmos livros. Aí eu tive uma ideia, quer dizer, hoje, 45 anos depois, eu tenho uma ideia do que é
o relativismo dentro do evangelho, dentro do cristianismo. Eles normalmente estudam a Bíblia e estabelecem um aspecto estático do entendimento. Então aquilo ali perdura 30 anos, 70 anos, 300 anos e vai sempre a mesma coisa. E o que é notável nisso é que as revelações do Senhor, na obra do Senhor hoje, porque o Senhor tem nos dado, tem levado muitos até a nos identificar. Porque nós não vivemos uma verdade relativa, nós vivemos uma verdade absoluta. Nós, por exemplo, antes de começar este episódio aqui, nossa primeira preocupação foi fazer uma oração, buscar a direção de Deus, para que tudo que for falado aqui seja provindo da parte de Deus. Os apóstolos eram assim, eles não ensinavam à igreja nada deles, eles ensinavam aquilo que eles recebiam do Senhor. Então, o que acontece? Quando nós, então, entramos para o campo do relativo, a nossa tendência é ficar parado no tempo. Eles estavam parados em 1981, há 30 anos atrás. Então veja o que é um entendimento das coisas de Deus dentro do plano apenas humano. E o detalhe é que a sede da alma deles é tão grande que hoje, eu tive a oportunidade, por sinal, hoje, de ter uma reunião pela primeira vez em um contato nosso com pastores da Suíça. Exatamente da cidade de Calvino, Zwinglio, né? Ali Zurique, outras cidades mais, eles estavam lá hoje, nós falamos um pouco sobre a obra, e eles nos procuraram exatamente para saber como nós estamos lidando com os dons espirituais, porque eles foram batizados com o Espírito Santo, dentro de igreja tradicional. E eles então aspiraram lidar com dons espirituais, mas não estavam conseguindo. E alguém disse para eles lá, um pastor nosso que vive lá, comentou com eles a respeito de, não, então nós queremos conhecer como é que vocês conseguem lidar com dons espirituais. Tivemos uma hora de reunião, ao final estavam todos na maior alegria. O que eu quero dizer com isso? É que as pessoas que saem daquilo que é racional, na verdade, elas saem pela sede da alma. A sede da alma é que leva exatamente as pessoas a entender que se não for, que quem atende à sede da alma é só o Espírito Santo, não é um argumento, não é um ponto de vista, não é uma linha teológica. Então, realmente, esse é um aspecto. O outro aspecto seria o aspecto, por exemplo, cultural. Eu esbarrei muito em aspectos culturais com relação à obra. Por exemplo, no caso do Japão, eu estive no Japão há 25 anos atrás, 26 anos atrás, e pude ter contato com japoneses, pessoas assim de religião budista, shintoísta, e realmente a gente percebe como eles entendem a vida somente até aqui, passou daqui não tem mais vida. Eles têm outra noção disso. Mas à medida em que eles conheciam algo que era absoluto, uma operação do Espírito Santo, uma maneira de Deus se revelar, aí nós fomos vendo os primeiros japoneses convertidos na obra no Japão. Por quê? Porque eles saíram do relativo e entraram no absoluto. E esse é que é o grande resultado. Muito bom. Não é? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Tem até uma passagem, né, interessante, né, essa questão da obra ela ser dinâmica e a cada dia a obra do Espírito, né, a cada dia o Espírito Santo vai nos revelando, vai nos ensinando, vai nos aperfeiçoando no entendimento dessa obra do Senhor, né? O texto que está em João, no capítulo 14, né? Que o Senhor ele fala assim, ó, no verso 17, capítulo 14, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece, mas vós o conhecereis, porque ele habita em vós, né? E esse mesmo Espírito, a palavra diz, ele nos ensinaria todas as coisas, né? Então é a obra do Senhor, que ela não é estática, ela é dinâmica, né? Então nós temos que a cada dia sermos aperfeiçoados por esse Espírito, né? Para que a gente entenda o momento profético que nós estamos vivendo, né? Nós estávamos uma vez num seminário na Ucrânia para teólogos, era um colégio teológico, eram 35 alunos. E a uma certa altura, transmitindo ali os ensinos que o Senhor tem nos dado por revelação, um deles fez uma pergunta, qual é a nossa linha teológica? Porque eles não estavam conseguindo identificar se a nossa linha teológica era tal ou tal, né? Cada um tem sua linha teológica. E ele não conseguia identificar. Então depois nós não temos uma linha teológica, nós temos aquilo que o Espírito Santo nos revela. E ficaram maravilhados, porque era um seminário, era um colégio teológico de pentecostal,
E depois, no final, tinha a oportunidade de terminar o seminário com eles, orando por eles, o senhor dando revelações. Foi um Pentecostes, porque eles ficaram maravilhados com isso. Eles viram o ensino e também a prática do ensino. Glória a Jesus. Maravilha. Maravilha. Acho que um aspecto também que nós podemos entrar, pastor Tiago, trazendo todas essas informações, né, que o pastor Gilson acabou de nos fornecer aqui também a respeito do relativismo bíblico. Alguns aspectos que a gente pode colocar aqui também importantes. Essa é uma questão que está muito em voga ultimamente, que é o relativismo bíblico, que é onde as pessoas pegam a palavra e tentam relativizar aquilo que está na palavra. Tentam falar o seguinte: olha, aqui a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E às vezes pegando até alguns versículos e mudando eles para que eles sejam suavizados. Há versículos bíblicos que às vezes falam do sangue de Jesus e há versões novas da Bíblia que tiram essas expressões. Então há uma operação hoje, e isso está dentro daquilo que nós já até abordamos em seminários, né, pastor, que é a operação do erro. Então há uma operação hoje no mundo para relativizar as coisas do Senhor, para enganar o homem, para tirar o homem do caminho desse evangelho absoluto, que é um evangelho que vem da eternidade e que leva o homem para a eternidade novamente. Então você pega, às vezes, textos bíblicos que a pessoa, não é bem assim, isso precisa ser atualizado, isso precisa ser revisto. Há textos, inclusive, e pessoas que se dizem autoridades do assunto, que mudam totalmente aquilo que o Senhor quis falar naquele texto, né? Para quê? Para acomodar aquilo que é a sua própria vontade. Então, o homem, ele quer, e o cristianismo faz muito isso, tentar acomodar aquilo que eu quero fazer e justificar isso que Deus também quer. E eu pego e relativizo a palavra. Enquanto, na verdade, o evangelho verdadeiro não é eu procurar um Deus que ande comigo para onde eu quero que eu vá, mas é, na verdade, eu andar com Deus para onde Ele quer me levar. Então, essa é a grande diferença. E o homem procura um Deus que anda com ele. E ele tenta justificar isso, às vezes, pela palavra, relativizar a palavra. Mas quando nós encontramos essa obra genuína de revelação, nós vamos descobrir que nós somos como Enoque, nós temos que andar com Deus. Aí Deus vai definir todas as coisas. Isso é bíblico. Paulo viveu isso, Paulo queria ir para um lugar, o Senhor, não, você vai para outro lugar. E ele atendeu a voz do Espírito. Pedro viveu isso, olha, Pedro, Jesus falou com ele, Pedro, você era mais moço, você ia para onde você queria. Mas agora que você vai ter a bênção do Espírito, outro vai te cingir e vai te levar onde você não quer ir. E vai. Jonas também viveu isso, né? Tentou fugir do Senhor, mas o Senhor apertou ele, falou, não, você vai lá e você vai falar. Então, quando nós entendemos isso, que nós é que temos que viver aquilo que é a vontade do Senhor, nós então estamos no evangelho genuíno, nós estamos vivendo a vontade do Espírito Santo. E a vontade do Espírito Santo é o melhor para nós, porque a palavra fala isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor não vai revelar nada de ruim para nós, muito pelo contrário. Tudo que vem do Senhor é bom. E o ser humano, muitas vezes, quando ele quer ajustar aquilo que é de Deus, a sua vontade, né? A vontade própria, a vontade humana, ele faz as adaptações dentro daquilo que ele coloca como relativo. E a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, né? 4:2, diz assim, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Então, o que o Senhor falou está determinado pelo Senhor. Então, se eu começar a relativizar aquilo que o Senhor determinou, se eu começar a colocar a minha vontade, tentar adequar aquilo ao meu interesse, relativizando aquilo que o Senhor falou, eu vou estar saindo daquilo que o Senhor determinou na própria palavra, né? Deuteronômio 4:2, né? Exatamente. É muito interessante porque muitas pessoas, dentro desse aspecto do relativismo, elas gostam muito de separar, né, o Deus, que de fato é justo, Deus é justiça, com o Deus do amor. Então a desculpa é o Deus do amor. Não, Deus, ele me ama do jeito que eu sou, da forma que é a minha essência, então ele vai me aceitar assim. Muitas vezes usa até aqueles versículos, vinde como estás, né? Vinde como estás, mas não permaneça daquele jeito, né? Mas tenha uma vida transformada diante do Senhor, uma vida nova na presença do Senhor. Porque do mesmo modo que o Senhor de fato é um Deus de amor, ele também é justo.
Ele é justo, ele é fiel à sua palavra, né? Então isso é muito importante, né? Esquece, né, pastor Gil, daquele outro texto, né? Não mais vivo eu, né? Mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, o louvor nosso, nós vive pela fé. Muito bom. Pastor, nós estamos chegando ao final deste episódio. Queria só que o senhor pudesse fazer algumas considerações finais a respeito disso que foi abordado, né? Não só da importância do assunto, né? Mas daquilo que nós, como igreja, né? Nós precisamos estar guardados, né? No Senhor Jesus, na sua palavra. É muito importante esse aspecto, porque uma palavra que nós poderíamos deixar aqui, especialmente não só para irmãos nossos da igreja, mas também para aqueles de fora, é que, na verdade, vale a pena nós permanecermos naquela verdade que o Pai tem para nos falar. Por isso é que todas as vezes que o Senhor Jesus ele iria manifestar alguma coisa da parte do Pai, ele manifestava sempre através das 3 expressões. Na verdade, eu te digo. Porque ele estava falando ali em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, isso mostrando que vale a pena nós permanecermos nessa verdade, porque a verdade do Pai, ela age na criação, a do Filho, ela age na redenção, e a do Espírito Santo age na sustentação, na manutenção, na manutenção. O que significa isso? Quando num culto Deus se revela à igreja, ou através de uma revelação, Deus se revela a uma pessoa que está ali no culto, essa revelação ela vem dentro desses 3 aspectos. O lado físico da criação, Deus vai operar. Se é uma cura de uma enfermidade, se é uma solução num problema da família, esse é o Pai que vai operar. Mas o lado da redenção da alma, esse é o Filho que vai operar. E o lado da manutenção disso, ou seja, a sustentação disso, é o Espírito Santo que vai operar. Então, por isso, Jesus sempre usava a verdade absoluta, sempre usando essas 3 expressões. Ele não questionava, não, ele afirmava. Então, isso é importante porque nós, os crentes em Jesus, principalmente, temos que viver dessa revelação, porque isso atende à sede da alma. E alma, todos os povos têm. Todos os povos têm. Eles, nos seus aspectos culturais, que é uma das coisas que mais oferece resistência ao Evangelho, mas uma coisa é certa, quando Deus fala, quando o Espírito Santo se revela, esses aspectos culturais são todos nivelados. Prova disso é Atos capítulo 2. Estavam ali as culturas de todos os países da terra. Estavam ali em Jerusalém representadas. Mas o Espírito Santo falou, todos entenderam na sua própria língua. Então isso hoje acontece a mesma coisa. Eu disse isso hoje para os nossos pastores lá da Suíça. Vocês estão aí na Suíça, primeiro mundo, está tudo certo, mas nós estamos debaixo da mesma comunhão do Espírito Santo. Então estamos nos entendendo por causa disso, que é a verdade absoluta. Maravilha, glória a Jesus. Bom, nós chegamos ao final de mais um episódio. Pastor Gilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor William. Seja sempre bem-vindo, volte sempre. Amém, será um prazer. Amém. Pastor Tiago, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson. Pastor Alexandre, até a próxima. Pai Senhor, Pai seus companheiros. Amém. Maravilha. E você que nos acompanhou em mais um episódio do programa Ciência e Fé, gostou desse conteúdo? Curta, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que todos possam ter acesso à palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.